Shalom, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Estamos terminando hoje o livro de Provérbios, capítulo 31. Só Deus pode fazer isso. A glória e a honra seja toda para Ele. Provérbios, capítulo 31. Estamos chegando ao final do livro de Provérbios. Este último capítulo contém as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, aqui Provérbios, o último Provérbios, que é o 31, está se falando, são palavras do rei Lemuel, falando sobre a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Este capítulo se divide basicamente em duas partes. A primeira são instruções de sua mãe para ele como filho e rei. Recomenda a sobriedade para que não se esqueça de seu papel em relação aos mais necessitados. Conselho da mãe de Lemuel, escritor desse Provérbios, capítulo 31, é que ele não se esqueça dos necessitados. A segunda parte nos traz a descrição da mulher virtuosa, dos versículos 10 a 31. Este trecho é um poema alfabético, uma estrutura que encontramos algumas vezes na palavra, cantando até o dia de hoje por algumas famílias em Israel. Ele é cantado, esse Provérbio 31 é cantado ainda até hoje por algumas famílias israelitas. Ao estudar esse texto, somos prontamente capturados pela descrição da mulher virtuosa. É o que nos chama a atenção. É importante que você leia, que nós leiamos, o capítulo 31 de Provérbios e façamos sua meditação antes de ler este texto. Faça a sua meditação antes de refletir sobre o que vou dizer para você. É uma meditação importante. É bom meditar porque Deus diz para meditar de dia e de noite. Nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, vocês sabem que eu entrego para seus discipuladores o capítulo da semana e também o questionário para responder. E eles enviam para vocês imediatamente. Eu entrego no domingo e às vezes até no sábado, para na terça-feira vocês já estarem com o questionário respondido, tudo direitinho. Então aproveite e medite. Quando vocês chegarem no dia do discipulado, vocês já estão sabendo o que Deus está falando aqui. A meditação é muito importante. Meditação não é somente fazer a leitura do capítulo, mas a gente parar para perguntar ao Espírito Santo, tomar orientação em cada frase, em cada palavra. Isso é meditar. Temos plena certeza que, antes de mais nada, que esse texto não está servindo para que eu cobre a minha esposa de algo, para que para que você cobre a sua esposa de algo, nem para que seu esposo cobre alguma coisa, algo de você. Esse texto não está servindo para isso. Que pode acontecer algum homem de Deus querer uma esposa totalmente igual a essa. E não é bem assim. Aqui nós temos um exemplo, um referencial, mas não podemos fazer aquilo que o Espírito Santo não fizer, porque a pessoa se casou com uma mulher que é uma mulher de Deus, ela tem o Espírito Santo, e ele que vai trabalhar na vida dela, se ela meditar sobre isso aqui, fizer o que nós temos que fazer no discipulado, meditar, aí ela que vai tomar consciência de tudo e vai procurar aplicar. Nós sabemos que aqui foi escrito pelos orientais, uma outra cultura, então a mulher ajudava o marido, era contar peçarias,
trabalhando dentro de casa e cuidando dos seus filhos. E hoje nós sabemos que as mulheres têm suas formaturas, seus mestrados, doutorados, e elas só querem trabalhar fora de casa. Então não pode ser assim. Só o Espírito Santo pode convencer da preciosidade que são os filhos, para a gente parar tudo e se dedicar a eles. Só o Espírito Santo vai lembrar as mulheres, em qualquer cultura que lê a Bíblia, ele vai lembrar que os filhos são herança do Senhor. Só que não pode entender isso é quem não aceitou a Jesus Cristo, quem não tem o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo ninguém vai entender isso. Nem mesmo as mulheres que estavam nessa cultura oriental, que são aqui as mulheres da Bíblia, no tempo que Deus estava falando pelos profetas para elas, nem elas, se não fosse pelo Espírito de Deus, não iriam entender isso. Mas o homem não pode estar cobrando que a mulher, de uma hora para outra, faça o que essa mulher é descrito que ela faz, que ela fazia. Então, creio que certamente as mulheres devem olhar para esses versículos e refletirem sobre elas mesmas, mas não serve para que os maridos as cobrem de algo. Ela mesma que deve refletir e ver a diferença que faz uma mulher nesse nível. E se desejar, o Espírito Santo vai ajudá-la, porque não tem nada impossível para Deus, e se Deus está falando que houve, que é um exemplo de mulher, uma mulher desse nível, é porque pode haver várias. Porque Deus pode fazer com uma e com todas, basta querer. Mas aí são elas, somos nós que vamos decidir. Eu admiro essa maneira dessa mulher aqui, e eu tentei, mas eu não cheguei nem um terço do que ela é, do que é descrito aqui. Eu não fiquei pelas madrugadas, né? É, cuidando da casa, deixando tudo em dias, não apaga, a lâmpada dela não se apagava, ela o tempo todo a serviço do lar, fazendo tudo do bom e do melhor. E eu não cheguei a esse nível, mas que é lindo demais, é. Uma mulher vigilante, uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher que cuida dos seus filhos, a mulher que o marido diz que ela é virtuosa, que ela é melhor do que todas. A gente precisa chegar a esse nível, mas não o marido dizer para a mulher, você não é uma mulher virtuosa. Não, deixe, ore pela sua esposa, peça a Deus para visualizar tudo isso, meditar em tudo isso. Não porque você pegue a Bíblia e abre no capítulo, entregue para ela, mas que você ore para que ela possa ter esse cuidado de ler, de meditar. Agora, com esse discipulado, eu acredito que todas as mulheres do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém estão fazendo esse estudo, porque o discipulado é único para homens e para mulheres. Então, todos estarão falando na semana que estiver sendo entregue esse link, essa gravação da aula, todas vão ter essa mesma oportunidade. E que se não tinham ainda meditado sobre isso, que a partir de agora medite. A gente pode adaptar, a gente pode fazer uma adaptação daquilo que estava acontecendo com ela com o nosso tempo. A gente não vai fazer tapeçaria, mas a gente pode trabalhar pela internet, em casa, olhando nossos filhos, cuidando dos filhos, não deixar os filhos na mão de babá, nem de titia, nem de vovó. Isso é o principal. Mas não tem que ser tapeçaria, nós estamos em outro tempo, numa outra cultura. O importante é que nós estejamos vendo que a palavra de Deus, e se o Senhor deixou essa palavra aqui, esse referencial de mulher, porque é necessário a gente meditar sobre isso. Mas não o marido exigir isso, mas a mulher deve. O discipulado é para todos, o marido fica quietinho e as mulheres vão pensar sobre isso que estão meditando, vão meditar mais e ver, para se aproximar um pouquinho dessa figura que Deus deixou de exemplo para nós. Que a gente não consiga total, porque a cultura delas era uma e a nossa é outra, mas fazer um equilíbrio, equilibrar, fazer alguma coisa para fazer alcançar o propósito de Deus quando Ele colocou essa mulher virtuosa aqui para a gente ver. Ele tem um propósito, não foi em vão. Ele não quis dizer que você tem que fazer essa tapeçaria, mas o Senhor está mostrando como é que uma mulher cuida dos seus filhos e não fica sem ajudar o seu marido financeiramente. Se o problema é ajudar financeiramente, tem um jeito para se ajudar, sem precisar deixar os filhos com babá, vovó, titia, porque eu tenho certeza que esse filho que é deixado com babá, vovó, titia, não vai falar para sua mãe o que os filhos da mulher virtuosa falaram.
E o que o marido da mulher virtuosa falou? Só uma mulher nesse nível. Com equilíbrio, é claro, de acordo com a nossa cultura, nós podemos muito bem, com a ajuda do Espírito Santo, pelo menos chegar a um terço do que essa mulher. O ideal seria que fosse igual, mas um terço, pelo menos, em nome de Jesus. Ao ler isso, ao ler sobre, digamos aqui, o versículo 18, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ao ler isso, nós somos automaticamente jogados para a parábola das 10 virgens, onde lemos que algumas virgens não tinham azeite suficiente para a noite toda e acabaram não sendo recebidas pelo noivo. Dá a lembrança do assunto das 10 virgens, não é isso? A lâmpada dela, ela vê que a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, é uma mulher que era vigilante, estava atenta para os cuidados do seu marido e da sua casa. A semelhança dos dois textos é tamanha que parece impossível não fazermos uma relação entre os dois. Um ponto de destaque é que o texto de Mateus 25 não fala sobre a mulher em si, fala sobre nós todos, mas é muito parecido. Essa vigilância, essa lâmpada acesa, é muito parecido. Será então que poderíamos interpretar Provérbios 31, 18 como sendo também para todos nós? Se a leitura de Provérbios 31, de 10 a 31, fosse feita com um olhar que considerasse que o que está escrito para todos nós, no papel de cristãos, além de também estar escrito para as mulheres como esposas. Então, não é somente para a mulher como esposa, mas para todos nós. É uma advertência, assim como vemos como advertência a, a interpretação de Mateus 25 sobre a mulher, sobre o ponto de que destaque de Mateus 25 em relação à semelhança que é das virgens que não tinham com azeite suficiente para a noite toda. Então, a parábola das virgens, das 10 virgens, aquelas que estavam sem azeite, aquelas que estavam com azeite, lá em Mateus 25, nos faz lembrar, Provérbios 31, 18, nos faz lembrar. E com isso, a gente não tem que jogar só para a responsabilidade da mulher agir desse jeito, mas todos nós devemos estar vigilantes. A lâmpada não pode se apagar. Essa não seria a única vez onde isso acontece. O texto de Efésios 5 já faz essa analogia quando, ao falar da relação entre cônjuges, está, na verdade, falando sobre a relação de Cristo com a igreja. Cristo com a igreja, a relação de cônjuges. E a gente pensa que o casamento é somente para a gente saciar nossos desejos. Para não pecar, isso é importante, para não pecar, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, um dos motivos do casamento é para a gente não pecar nessa área que é tão assim comum entre os homens e entre as mulheres caírem justamente nessa área da parte do sexo. Então o casamento dá uma segurança, né? É claro que quem segura mesmo é o Senhor quando a gente busca por Ele, mas o casamento ajuda, é uma maneira de ser prudente, casar para estar bem na área sexual, não estar olhando para uma mulher, não estar olhando para um outro homem e o homem não está olhando para uma outra mulher, não ser a sua. Então, isso é importante. Porém, nós sabemos que todo esse texto que nós vemos aqui no Provérbio e que nós vemos também Paulo falando dos Efésios e que nós vemos o Senhor Jesus falando em Mateus 25, é porque toda a Bíblia é casadinha, não tem, por isso que temos que ler de Gênesis a Apocalipse, porque um assunto que você lê em um livro
pode estar justamente a resposta, a confirmação no outro livro, num outro versículo, e por isso é que nós estamos tendo um discipulado de excelência, onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, durante um ano, um capítulo por dia, dentro do discipulado, e 3 capítulos por dia, dentro do nosso lar. E não tem como você não conseguir meditar na palavra de dia e de noite com essa dedicação do que nós estamos orientando desde o mês de maio de 2023. Então, nós queremos dizer que não é impossível que interpretemos o texto de Provérbios 31, aplicando também às nossas vidas, ao nosso relacionamento com Jesus. É bom que a gente associe isso a esse texto de Provérbios 31, também com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Olhando por esse prisma, vamos analisar alguns versículos. Se você vai estar entendendo que você pode estar aplicando esse texto com as nossas vidas, de um modo geral, não somente para a mulher, então, por esse prisma, nós podemos analisar alguns versículos. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Provérbios 31, 12. Note como a mãe de Lamuel lhes ensina que a esposa virtuosa é constante em fazer o bem ao seu marido. Nós, como Igreja de Cristo, não devemos fazer o mesmo? Só fazer o bem? Creio que no nosso relacionamento com Cristo, nós também devemos ser constantes, sempre em fazendo aquilo que é correto, que Jesus mesmo nos ensinou. Notamos, todavia, que a constância é algo que falta em muitos de nós. Muitas vezes nos vemos abalados ou abatidos até o ponto onde deixamos de ser constantes. Veja que não estou dizendo para você que não podemos nos abater. Estou apenas dizendo que devemos nos lembrar das palavras de Paulo e sermos constantes. Temos, porém, que tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4, de 7 a 8. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de estar lendo a Bíblia e vendo o que reforça o que nós estamos lendo em cada capítulo, com outros versículos, como está acontecendo aqui. Está sendo reforçado. E não é que nós não podemos nos abater, mas não devemos viver o tempo todo desse jeito, abatidos, abalados. Temos que ser constantes com o Senhor, fiéis a Ele, sabendo que seja qual for a aflição, Ele diz que nos livra de todas elas. Provérbio 34, versículo 19. Podemos passar pelo problema e sentir dor desse problema, mas não podemos deixar de fazer o bem no nosso relacionamento com Cristo todos os dias de nossas vidas. Os problemas, as aflições não vão nos impedir de fazer o bem. E qual é o bem que nós temos aprendido? O principal bem é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se a gente não sair desse processo, nós teremos nossa rua transformada, nosso bairro transformado, nossa cidade transformada. E há melhor bem do que esse, nós vemos as famílias da nossa terra, do nosso bairro, da nossa cidade transformadas. Então, não cessemos de fazer o bem, porque nós podemos estar, vou repetir, 2 Coríntios 4, de 7 a 8. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A excelência de Deus, porque em tudo nós somos atribulados, mas não ficamos angustiados por causa desse tesouro que está em nós, que é o Senhor, nosso Deus, o seu Espírito dentro de nós, para nos fortalecer, nos fazer atravessar as angústias, as tribulações, sem ficar desanimados. E se não ficamos desanimados, fortalecidos pelo Espírito Santo, não tem motivo para a gente estar com a nossa rua sem as pessoas ouvirem falar de Jesus. Não tem motivo para não estar com o bairro da nossa cidade
onde nós entramos para evangelizar. E a cidade toda cheia de células e os discipulados constantes em todo o ministério. Discipular, seja qual for o nome do ministério. O nosso é Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, mas não sei qual é o seu. Mas o importante é que o processo de crescimento do reino é esse: células e discipulado. Se não tiver discipulado, não vai poder nem ter célula. Então, célula, discipulado é a base, é o alicerce. Porque se não tiver discipulado, nem célula não vamos ter. Vai fazer célula com quem? Se não tem pessoas sendo ganha para Jesus. Se não tem pessoas sendo consolidadas. Se não tem pessoas sendo discipuladas. Como é que vai ter as células? Então, a célula é para justamente estar associada a essa situação. Você ganha uma vida, ela não quer ir para o templo, você começa, introduz essa pessoa na célula, ali ela vai crescendo espiritualmente, daqui a pouco ela vai perder aquele complexo, aquela dificuldade, aquele bloqueio de chegar num templo, porque muitas pessoas têm dificuldade, até por causa da maneira como nós nos vestimos, elas se acham a pior das piores, não tem aquele tipo de roupa, aquelas coisas todas. Então, o processo da célula vai ajudando, alguém já compra uma roupa bonita, dá para aquela pessoa que se decidiu para ficar se sentindo mais segura, a autoestima está sendo elevada, um calçado, uma arrumação do cabelo, e quando pensa que ela está prontinha para o culto, porque se nós queremos andar assim, nós não vamos deixar que as pessoas recebam Jesus Cristo, aquelas que não se incomodam, tudo bem, vai com quem tiver, mas as que se incomodarem, a gente vai dar toda a razão, e tentar ajudar, porque se nós levamos a nossa vida nesse padrão, todo mundo muito arrumado, parecemos até que saímos de um palácio. Então, somos reis, somos príncipes, filhos do grande rei, e dizemos a todo mundo que não somos cabeça, que não somos cauda, somos cabeça. Então, se é cabeça, tem para ajudar os outros, não é só para si. Então, enquanto está na célula, está ali ambientando com o pessoal, com os filhos de Deus, a gente está ajeitando a pessoa, arrumando a pessoa para quando chegar no templo, ela não se sentir inferior aos outros. Então, fazer o quê? Fazer o bem o tempo todo. É isso que a mulher virtuosa fazia, isso não é somente para ela, não é para todos nós. Aqui o provérbio 31, no versículo 15, diz: levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Entendo que, em nosso relacionamento com Cristo, devemos constantemente servir. Não diga que não podemos descansar, que não devemos separar um tempo para recuperar nossa mente e nosso corpo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa ser constante no servir ao Senhor, assim como a mulher virtuosa aqui em capítulo 31, versículo 15, diz que levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir tarefa das servas. Nós temos que estar ativos. Quando nós éramos ignorante ainda, não tínhamos tido o privilégio de saber que fomos escolhidos por Deus, a gente vivia assim, constantemente ativo para as coisas do mundo, satisfação da carne. Quando a gente aceita Jesus, também não sou de ferro, ela pensa que eu não tenho o que fazer, né? O pastor pensa que eu não tenho o que fazer, a pastora pensa que eu não tenho o que fazer. Nós sabemos, ai de nós, se você não tivesse o que fazer, você tendo que fazer já tem essa vidinha de pecado, mas se não tivesse. Agora nós queremos acrescentar o principal trabalho, que foi o Senhor Jesus que nos entregou. Ide e fazer discípulos. Junte ao seu trabalho que você já tem, esse é o principal. Essa é a prioridade. E continue fazendo seus trabalhos à medida do possível, porque o principal é você ganhar, consolidar, discipular e enviar. Trabalho para crescer o reino, ficar a serviço do Senhor Jesus, como a mulher virtuosa ficava a serviço da sua casa. A descrição da mulher virtuosa, Lemuel diz algo semelhante, que a mulher mesmo à noite, ou seja, mesmo quando todos descansam, quando todos dormem, se levanta para servir. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar dispostos a servir sempre que formos chamados por Deus para tal. Nós somos chamados para tal. Sempre que formos chamados por Deus para tal, ou digamos assim, ou já podemos dizer, fomos chamados para tal. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora. Quis dar o exemplo de quê? Se ele não para, se Deus não para,
Então, como é que nós, os filhos dele, vamos parar? Somos instrumentos na mão de Deus para fazer a obra que ele quer, então, o tempo todo. Principalmente porque Satanás não tira férias. Nós temos que estar o tempo todo atentos, ativos, para ver nossa família, nossos filhos discipulados. Temos que ter tempo para sentar com nossos filhos e discipular. É o principal discipulado da casa. A mulher, a mãe, sentar com seus filhos e inculcar a palavra, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Eu espero que as citações das referências bíblicas que eu coloco aqui sejam lidas, para que você saiba do que eu estou falando. Em nome de Jesus. Aqui nós temos esse ponto muito interessante. Alguns teólogos afirmam que isso é um exagero na descrição da mulher virtuosa, uma vez que esse papel não competia às mulheres na comunidade israelita. E diz assim: eu não sei se adquirir propriedades era ou não o papel delas na época, mas o que me parece é que na descrição da mulher virtuosa podemos entender que, caso ela encontrasse um campo que valesse a pena, ela poderia passar por cima de todo o resto, inclusive de não ser considerado o papel dela, e por ser uma mulher tão forte e decidida, comprar o campo. E você acha que uma mulher produtiva como essa não tinha capacidade de comprar um campo? Alguns teólogos acham que não deveria ser o papel, porque o homem que é o sustentador, é o provedor do lar. Mas desde quando a mulher não sai de casa, não deixe o papel prioritário dela, que é cuidar dos seus filhos, e ela consegue, ela é tão rápida, ela é tão ativa, e durante o dia ela cuida dos seus filhos, deixa o discipulado dele pronto, dos meninos, dos filhos pronto, tudo ensinadinho da palavra de Deus. A mulher virtuosa do que está se falando aqui, no tempo da segunda aliança, que ela fazia isso porque o Pentateuco era obrigatório para toda mãe israelita ensinar os seus filhos, e está ali discipulando o tempo todo. Mas se ela fazia isso, e na madrugada ela conseguia fazer essa tapeçaria dela, vender e ter dinheiro guardado para comprar o campo, não tem nenhum erro nisso. O problema todo é que nós queremos dar conta do que está lá fora e o de dentro de casa ainda não dá. A gente chega cansado e aí vai dormir, se alimentou, tomou seu banho, vai dormir, mas não é assim. Se você escolheu trabalhar lá fora, você tem que saber que a prioridade é seu lar, então você chega e vai dar conta de tudo que não deu, principalmente colocar os filhos sentadinhos para ensinar o Pentateuco. E agora nós não temos só o Pentateuco, nós temos a Bíblia inteira, então cada dia um capítulo, lá com seus filhos, cada dia um capítulo, cada dia um capítulo. E no final de tudo teremos um lar onde o nome do Senhor será exaltado, filhos que estarão dando o nome, glorificando o nome do Senhor, onde chegar essa família, todos verão a presença de Deus. O que é que nós queremos mais? Só agradecer ao Senhor por estar nos inspirando pela sua palavra a fazermos o principal discipulado, que é o do nosso lar. Mas isso não vai dizer que você, depois de querer o bem para a sua família, não vai querer o bem para as pessoas da sua vizinhança, seus colegas de trabalho. Então, você vai fazer também lá fora. Agora, lá fora, você tem que saber que hora que vai, que não prejudique a sua família. Tem que ter um horário que não venha prejudicar o horário dos seus filhos com você. E que tenha o marido dele em casa, para você dizer que eu vou na casa de minha colega de trabalho falar de Jesus para ela, para não deixar seus filhos com babá. Esqueça de babá. Esqueça de babá, tem uma pessoa para trabalhar na sua casa para fazer tudo, menos cuidar do seu filho e do seu marido. Isso é a sabedoria de Deus. Mateus 13, 44 também fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então é assim o reino dos céus. Assim como essa parábola que o Senhor está falando aqui, que é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Entendeu? Ele guardou lá no campo, mas ele não deixou lá, não, ele deixou guardado, porque ele achou, deixou guardado.
Ele vende tudo que tem e compra o campo, porque sabe que no campo está o tesouro. Então, é essa a nossa vida, é saber que o reino de Deus é esse tesouro, que nós não podemos dizer assim, vai ser um preço barato, não é caro. Você quer viver no reino de Deus? O reino de Deus já está dentro de nós, o Espírito Santo em nós, e o comando dele, a fortaleza dele para a gente fazer o reino crescer, que é fazer o discipulado, que é fazer o consolidar, o ganhar, o consolidar, o discipular e enviar. Então você dá tudo que tem, não é barato não. É um preço alto. É a renunciar a si mesmo. E foi isso que Jesus mandou. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz? É você ganhar vidas. Tem coisa mais difícil do que ganhar vidas? Mas foi essa tarefa que ele nos deu. E ele nos capacitou com seu Espírito. Então vamos viver uma vida tipo a mulher virtuosa. Tipo a mulher virtuosa. Não vacile. O tempo de descanso é nos céus. Aqui nós temos que ter um mundo onde nossos filhos estejam podendo sair e voltar do mesmo jeito, crendo em Jesus. Ou você quer deixar pensando que você ficando fechadinho dentro da sua casa, sem fazer o que Jesus mandou, você vai ter um mundo preparado para seu filho? Você quer uma rua onde seus filhos possam sair na porta? Então você comece a pregar o evangelho a todos da sua rua. Alguém é escolhido ali, e esse um escolhido, ou dois escolhidos, ou três escolhidos, vai formar já um grupo de crentes naquela rua, onde vai orar e vai ter uma blindagem para aquela rua, por causa da presença de Deus entre dois, três daqueles que se converteram a Jesus, e seus filhos poderem brincar na porta, porque não tem somente você, mas tem um grupo de crentes que foi conquistado através de você e que sabe o que significa interceder. Então as crianças sabem brincar e tá lá aquelas mães cristãs orando, pedindo a Deus para abençoar as crianças ali brincando. O nosso, a nossa falta de entendimento do que Jesus pediu é que traz todo o fracasso do mundo. Se a gente entendesse que quando a gente discipula, quando a gente ganha vidas, a gente está trazendo um mundo melhor para a nossa própria família, não é somente fazer o discipulado em casa, mas fazer lá fora, porque se eu fizer discipulado andando com Jesus, chega lá fora, está o inferno. Abre a mente, abre a visão. Você discipula, faz tudo para sua casa, prepara todo mundo, vai para o templo todo domingo, escola dominical, e durante a semana você está lá discipulando seus filhos, naquela alegria toda, e quando sai o menino na porta, está o inferno. Está vendo você que falta de visão espiritual nós temos? Eu não tenho tempo para isso, não tenha tempo para isso, tenha tempo para ver o seu filho dentro do inferno, quando você ensinou a palavra para ele, e ele sai na porta, não tem um colega para brincar. Porque você não pode deixar, porque não tem um que sirva. Vendo nosso pensamento como é? Egoísta que nós somos, não é? Mas Jesus está limpando a nossa mente, nosso coração, a palavra é como fogo. Jeremias fala, capítulo 23, versículo 29, a palavra é como fogo, ele está purificando, está queimando, é como pedra também, de Jeremias. O profeta Jeremias fala que é como pedra, como um martelo, que esmiuça a pedra, é como um martelo, e o coração é como pedra. Você vê que a gente tem esse pensamento de guardar nossa família, de ensinar nossos filhos, aqueles que ensinam, né? Ensinam porque quer seus filhos no caminho do bem, quer seus filhos seguindo a Jesus, e sabe que o filho vai sair na porta da rua, vai ter um colégio onde vai encontrar tanta coisa que vai tentar desfazer a fé dele, sabe que saindo na porta para brincar para os amiguinhos, vai ter tanta coisa para desfazer a fé deles e não tem coragem de lutar para ganhar as famílias da rua, não tem coragem de lutar para ganhar as famílias dos colegas dos filhos, para que os seus coleguinhas no colégio também falem e estejam no mesmo nível. A gente pensa que ficar enclausuradinho, vivendo para nós mesmos, vai ganhar alguma coisa. Jesus Cristo só ensina o que é bom. Ele ensinou, ide e fazer discípulos. É você transformar a sociedade, transformar sua rua, transformar seu bairro, sua cidade, e poder viver dando glórias a Deus por estar numa cidade blindada pela presença do sangue do Senhor Jesus, nos purificando, nos santificando e nos livrando de todo o mal. A mulher virtuosa estava certinha, viu? Cada qual que procure pedir ao Espírito Santo fortaleza para estar vivendo a vidinha da mulher virtuosa. Leia, releia, eu só estou fazendo comentário, você lê cada versículo e veja. E lembrar também que não é somente na mulher virtuosa, mas de todo o relacionamento nosso com Cristo, assim como essa mulher
trouxe um bom relacionamento para a sua família, com a sua vida de dedicação a Deus. Então, era filhos louvando, era o marido louvando, agradecendo a Deus pela vida dela. Então, que nós possamos estar assim com Cristo, num relacionamento que, onde nós chegarmos, o Senhor Jesus Cristo esteja nos vendo sermos aquele servo que está sendo louvado, abençoado por Deus. Deus dizendo: vinde bendito do meu Pai naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, porque vive num relacionamento bom com Jesus e por isso não para a serviço do Senhor e transformando vidas e fazendo tudo o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. E isso é o bastante para a gente dar glórias e glórias ao nosso Deus só em meditar nisso e começar a fazer isso, se não começamos ainda. Louvado seja Deus. Esse é o Provérbios 31, encerrando o livro de Provérbios. E a glória de Deus se manifesta no nosso meio a cada dia. Esse discipulado é de excelência, só Deus pode fazer um discipulado como esse. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.